é tudo que tem açúcar, seja qual tipo de açúcar for, da açúcar refinado ao açúcar preto, e o trigo moído, seja ele integral, seja ele refinado. O único trigo coisa é o trigo prensado, onde o grão está inteiro. Esse aí tem baixo índice de estímulo da insulina. Então, essa questão é uma questão também elementar. Estresse, sobretudo o estresse emocional, né? E no estresse emocional, sobretudo a dinâmica de medo e o consumo de carboidrato, levando ao aumento da insulina, são as duas questões fundamentais de alguém que quiser trabalhar com um programa anti-envelhecimento. Depois, superado essas duas dificuldades básicas, é que você pode usar as terapias antioxidantes, as terapias de preservação, a suplementação de nutrientes, etc, etc. Se não fizer as duas primeiras questões, vai se enxugar gelo. É o que eu chamo sempre, você vai enxugar gelo, você estraga para um lado e tenta consertar pelo outro. Então, essa é a primeira questão. Ainda no caminho da não exposição do organismo a dinâmicas estressantes, deveríamos também afastar. A química alimentar. A química alimentar é uma tragédia para o organismo. 2, a gordura hidrogenada. 3, os alimentos geneticamente modificados. Então, repetindo. Primeiro, estresse emocional. Depois, carboidrato refinado. Depois, química alimentar. Depois, gordura hidrogenada e os alimentos geneticamente modificados. Então, primeiro a gente tem que aliviar a carga do organismo, depois ajudá-lo. Aí vai dizer, mas é quase impossível afastar todas essas questões. Ok, aí então lance mão das compensações, né? O que nós podemos dizer em termos de compensação? Em primeiro lugar, os antioxidantes. O primeiro grande antioxidante que eu acho que todos deveriam usar é a vitamina C. A vitamina C, né, não só um grande antioxidante intracelular, mas ela tem um grande papel na preservação do colágeno. O colágeno é uma estrutura e uma dinâmica funcional no organismo fundamental que a medicina clássica não percebe. E, por exemplo, eu considero que todo adoecimento, toda degeneração que acontece a nível da doença coronariana ou cardiovascular, a base é a degeneração do colágeno, né? Vários outros adoecimentos, a base está na preservação do colágeno. Então, o colágeno é fundamental e a vitamina C é a grande preservadora do colágeno. Em segundo lugar, os antioxidantes. Em primeiro lugar, o grande antioxidante do organismo é o glutatión. O glutatión é um sulfur. A base dele é sulfúrica e a base dele é sobretudo a cisteína, que é um aminoácido sulfúrico. Então, o consumo de alimentos com sulfur, que é o enxofre, né? Alguns vegetais como couve de Bruxelas, o repolho, brócolis são ricos em sulfur. E os derivados do leite, o whey protein, são ricos também em cisteína. Então, essa é uma base de reposição do que a gente chama de estoques de sulfur no organismo, para manter os estoques de glutatión. Às vezes o estresse é tão intenso que a via alimentar não consegue dar conta, deve-se repor o sulfur. A lógica é sempre, primeiro, a alimentação. Se a alimentação não estiver dando conta, aí sim se faz a suplementação. Mas a melhor maneira de repor é via alimentos naturais.
E aí entra a questão do preparo do alimento e da origem do alimento. Quem puder fazer alimentação orgânica, sobretudo para alguns tipos de nutrientes, é fundamental. Não devemos ter muito cuidado com a ingestão de alguns alimentos, tais como o tomate, o pimentão, o brócolis, todas as folhas, né, couve, que não sejam orgânicas. O grau de contaminação por agrotóxicos desses alimentos é absurdo. O Brasil está escondendo, Brasil que eu falo, as autoridades que deviam apresentar, está escondendo a tragédia que é a contaminação dos alimentos nesse país. O nível de uso de agrotóxicos no campo é trágico. Nós estamos gastando, para vocês terem ideia, jogando anualmente nas lavouras desse país 150 milhões de toneladas de agrotóxico. E é óbvio que esse agrotóxico não desaparece no ar. Ele vai para os alimentos e vai cair no estômago de cada um de nós. Então, essa é uma questão. Tem vários estudos mostrando isso. Só para se ter ideia, aqui no Brasil começou a se divulgar, a primeira vez que a Anvisa faz uma pesquisa, ela faz uma pesquisa tão apavorante sobre o grau de contaminação dos alimentos, que ela divulga uma parte e os políticos impedem dela divulgar o resto trazer uma confusão enorme, sobretudo lá os políticos ruralistas. Porque é trágico, é usado da forma louca. Você já não devia usar nada, do jeito que se usa é uma questão gravíssima. E a tragédia do agrotóxico é que o alimento, ele entra no organismo e, sobretudo, a mãe que está amamentando tem uma excreção enorme de agrotóxico pelo leite materno. Então a criança já nasce tomando o próprio leite contaminado da mãe. Que tragédia que nós estamos criando. Há outros antioxidantes bastante bons, por exemplo, são as frutas coloridas, todo mundo sabe disso, e aqui entre nós, sobretudo o açaí, é um grandíssimo antioxidante. O chocolate cacau. O problema é que o chocolate é um belo alimento, o cacau rico em polifenóis, que são antioxidantes poderosos, e agora todo chocolate nosso, a maioria deles é misturado com gordura hidrogenada, além do açúcar. Então o consumo do cacau amargo, do cacau sem gordura hidrogenada, é uma bela indicação. Em suma, essas são algumas das questões básicas para a gente não cair no modismo da medicina anti-envelhecimento. Tem muito mais coisas, tem a questão do balanço hormonal, mas não dá para falar disso em 15 minutos. Então a minha mensagem para alguém que está querendo se preocupar com o seu envelhecimento faça agora, em qualquer idade, né? Equilibre a sua dinâmica metabólica entre catabolismo e anabolismo. E como é que se faz isso? Basicamente, posso dizer, grosso modo, reduzindo a sua insulina, então reduzindo o seu consumo de carboidrato refinado e controlando o estresse. Então, já está fazendo uma grandíssima coisa. Depois, são os outros pontos que eu citei na fala anterior. Obrigado e um abraço a todos.